a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Aqui é José Rosa, da comunidade Cristo Servo, e é muito bom estarmos juntos mais um dia neste Evangelho de hoje. Hoje, 20 de março de 2021, sábado, o Evangelho é o de São João, no capítulo 7, versículos do 40 ao 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxeste?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que a Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Léxio Divina do Evangelho de hoje, vemos a narração desse Evangelho, onde já inicia a perseguição mais profunda a Jesus, a ponto de enviarem guarda para poder prendê-lo. No início, no versículo 40, diz: "Ao ouvirem as palavras de Jesus." Quais as palavras que Jesus estava dizendo para poder, então, gerar toda esta conversa? Vimos no Evangelho, neste capítulo, nos versículos anteriores, Jesus dizendo que ele estaria por pouco tempo entre o povo. Depois ele seria buscado, mas não iriam achar ele. E perguntaram: "Para onde vais?" E ele diz: "Aonde vou, não podeis ir. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva." Ele dizia isso por causa do Espírito Santo que ele iria enviar. Então, diante destas palavras, desta conversa, em meio a toda esta pregação e os soldados ali em volta querendo pegar Jesus, então acontece o Evangelho de hoje, aonde algumas pessoas da multidão dizem que este é verdadeiramente o profeta e outros dizem: "Ele é o Messias." Porém, houve um equívoco aqui, ao dizer que Jesus não nasceu em Belém. Ele nasceu em Belém, porém ele foi criado em Nazaré, na Galileia. E aí por isso é considerado o Nazareno, mas ele nasce conforme a profecia. Então já queriam prender Jesus, mas os soldados voltaram para o templo, conversaram com os sacerdotes, sumos sacerdotes e os fariseus, e dizendo que este homem, que ninguém tinha falado palavras tão bonitas como este homem. E há todo esse diálogo dizendo que eles também se converteram, que eles também acreditaram no Galileu, e depois entra Nicodemos defendendo a questão da justiça, Se vamos condenar alguém, vamos dar pelo menos a oportunidade dele falar. E outros disseram: por acaso também se tornou Galileu, E aí todos voltaram para casa. E percebemos aqui que eles estavam de fato querendo tramar com Jesus. Já está acontecendo isso porque nós estamos já nos aproximando dos finalmente da Quaresma para
acontecer então a entrega de Jesus, o julgamento, o falso julgamento de Jesus, toda a humilhação, o açoite, né? E a crucifixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo e a ressurreição dele na Santa Páscoa. Partindo para a meditação da Lectio Divina desse Evangelho de hoje, podemos perguntar para nós: e nós? Quem nós somos? O que este Evangelho tem a ver conosco? Será que nós acreditamos que de fato Jesus é o Messias, o Cristo, o enviado do Pai? Será que percebemos também, assim como os soldados perceberam, que ninguém fala palavras como Jesus falou? Versículo 46 diz assim os guardas: ninguém jamais falou como este homem. Jesus era convincente naquilo que ele falava, pois de fato era a verdade. Ele era o Cristo, o Messias, né? O prometido do Pai, o Salvador. Mas e nós? De fato reconhecemos isto também ou não? Ou ouvimos Jesus e vemos ele como mais um dos profetas, e vemos ele como um simples homem bom, e não o vemos como o enviado de Deus, o Messias, o prometido de Deus, o Deus salva, o Emanuel, o Deus conosco. Façamos esta reflexão, porque talvez nós confessemos que Jesus é o Senhor com palavras, que Jesus é o Filho de Deus com palavras, mas talvez com as nossas atitudes estamos longe ainda de declarar o senhorio de Jesus em nossa vida, de declarar que Jesus é o nosso Salvador em nossa vida. Por isso rezemos ao Senhor nessa terceira etapa da Lectio Divina e confessemos de fato aquilo que está no nosso coração. Se temos dificuldades ou não de dizer com palavras e também com gestos que Jesus Cristo é o ungido de Deus, o enviado do Pai, o Salvador, que Ele veio para nos salvar. Senhor, nós te pedimos a fé aqui, Senhor. Abrir, Senhor, os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, ouvidos da fé, para podermos de fato acreditar em vós. Acreditar, Jesus, que Tu és o enviado do Pai, que Tu és o Cristo, o Messias, o prometido para a nossa salvação. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Dai-nos, ó Senhor, esta capacidade e também defender e também professar esta fé em meio a tantas desavenças, em meio a tantas incredulidades, ó Senhor. Nós queremos ser este canal da Tua graça, este canal, ó Senhor, do Teu amor. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.